Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer uma simulação de Monte Carlo dentro do Python e gerar aí 10 mil cenários hipotéticos de você investir numa carteira com Vale, Petrobras, VEG e tudo mais. Então chega aí que eu vou te mostrar como você pode fazer isso dentro da programação. Então, vindo aqui para o computador e dando uma breve introdução aí do que é a simulação de Monte Carlo, ela foi criada ali durante a Segunda Guerra Mundial e ela foi nomeada em homenagem à cidade de Mônaco e seus cassinos. Isso porque a simulação de Monte Carlo ela foi criada para testar ali cenários de jogos de paciência e você pode também testar muitos cenários de roleta. Então ela foi criada ali para testar coisas originalmente dentro de cassino e depois ela foi aplicada aí para o mercado financeiro e outras coisas no geral. Ela é usada principalmente para você gerar resultados em um evento incerto. Então é ali quando o acaso é o principal elemento da modelagem. Então você não sabe exatamente o que vai acontecer no futuro. É o caso do mercado de ações, por exemplo. Você não sabe o que vai fazer a ação subir ou cair e tudo mais. Então, no caso de uma ação ou uma carteira de ações, você não consegue prever os resultados futuros com uma simples análise combinatória. Tem que simular o negócio N vezes, 10 mil vezes, e criar ali uma distribuição de resultados para você ver ali o que apareceu mais vezes, tirar algumas inferências estatísticas e tudo mais. Então, qual que é o problema a ser resolvido? Eu tenho uma carteira com 5 ações, e dada a distribuição de retorno dessa carteira no último ano, qual é o máximo que eu posso perder nos próximos 3 anos? Então, que resposta a gente vai responder com Monte Carlo? Qual é o máximo que eu posso perder nos próximos 3 anos com uma confiança de 95%? E qual a probabilidade de obter lucro nessa carteira, por exemplo? Qual a probabilidade dessa carteira me dar dinheiro nos próximos 3 anos? A gente consegue obter isso fazendo a simulação, e aí a gente vai simular aqui 10 mil cenários de uma carteira de 5 ações que eu escolhi aqui arbitrariamente, podia ser qualquer ação da bolsa. Então beleza, bora pro código. A primeira coisa que a gente vai fazer é importar um NumPy, o Matplotlib, o DateTime, o Pandas Data Reader e aqui uma funçãozinha do NumPy também, que é uma função aqui pra gente decompor uma matriz, já você vai entender o que é isso. Então beleza, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é importar esses módulos e depois a gente vai criar a nossa lista de ações, VEG3, PK3, Lojas Renner 3, Petro 4 e Vale 3. A gente poderia colocar qualquer carteira de ações aqui, eu peguei as 5 ações aí mais famosinhas da bolsa para a gente criar uma carteira de ações e aí a partir dessa carteira de ações a gente vai criar a simulação de Monte Carlo, ou seja, a gente vai pegar essa carteira e simular nos próximos 3 anos, dados os retornos passados dessas ações, beleza? A gente vai colocar um ponto .sa aqui para a gente conseguir puxar os dados da Yahoo Finance também, que é muito importante. Então, qualquer código da Yahoo Finance tem que ter um ponto .sa aqui no final. E aí, para a gente não botar aqui em cada uma, a gente pode simplesmente fazer um list comprehension aqui e colocar no finalzinho de cada string o ponto .sa, tá? E aí a gente vai pegar a data final, que no caso é o dia de hoje. A data inicial vai ser 300 dias para trás, então a gente vai pegar ali um período de 300 dias e a partir desse período de 300 dias a gente vai projetar para frente. Óbvio que essa modelagem tem limitações, você já deve estar percebendo isso nesse exato momento, mas já é uma boa proxy, muita gente utiliza isso para calcular o risco, instituição financeira, fundo de pensão, fundo de investimento e tudo mais. Para extrair os preços, basta a gente dar um pdr.getData Yahoo e aí a gente vai passar a nossa lista de ações que a gente acabou de fazer aqui, a data inicial, a data final e pegar o fechamento ajustado para a gente conseguir calcular os retornos direitinho. Então vamos puxar aqui os dados, e aí depois que a gente puxar esses dados, a gente vai ter que calcular o retorno e pegar a matriz de covariância entre os retornos de cada empresa aqui. Lembrando que na bolsa os retornos são correlacionados, e isso é muito importante, já você vai ver por quê. E aí, pra gente pegar essas coisas, basta a gente dar um percent change aqui, tirar o NA, que quando a gente dá o percent change, a primeira linha ali, ela fica como dado faltante, né? Porque a gente não consegue calcular retorno em cima do primeiro preço. Depois a gente vai pegar a média desses retornos, então vamos dar ali, desses 300 dias que a gente pegou, a gente vai pegar uma média para cada ação. Depois a gente vai calcular a nossa matriz de covariância, dando retornos.cov, e depois a gente vai criar aqui o peso da carteira, que é simplesmente a gente pegar o tamanho da carteira e dividir pelo número de ativos, né? Então a gente vai pegar aqui o 100% e dividir pelo número de ativos, a gente vai chegar aqui no caso de uma carteira de 5 ações, o peso de 20% para cada ação. E aí a gente vai ter o número de ações aqui, que no caso é nosso 5, e aí vamos até printar aqui o vetor de preços, retornos e tudo mais para você dar uma olhada. Então vamos calcular, a gente puxou as nossas cotações aqui, ó. Se a gente baixar aqui, a gente vai ter nossas cotações de 2021 até o dia de ontem. Depois, se a gente quiser printar os retornos aqui, a gente pode também, ó, a gente pode printar os retornos. E aí você vai ver que tem o retorno diário aqui de cada ação para a gente conseguir calcular a média e tudo mais. E se a gente pegar a média aqui, você consegue visualizar também que você vai ter a média para cada ação, a média de retornos ali. Lembrando que a média de retorno geralmente sempre se aproxima muito de zero, mas acaba sendo ali levemente positivo, dependendo da ação, tá? No caso aqui da VEG tá levemente negativo, porque no último ano aí, porque nos últimos 300 dias, provavelmente ela teve muito retorno negativo. Então agora que a gente já tem nossas estatísticas de retorno, média de retorno, matriz de covariância, a gente vai criar os nossos retornos sintéticos.
Como que a gente vai criar isso? A gente vai simplesmente pegar e criar 10.000 simulações para frente das nossas ações. Só que para criar essas 10.000 simulações, a gente precisa projetar 10.000 vetores de retorno para frente, né? 3 anos para frente. E aí como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar retorno sintético, é igual a média dos retornos, por isso que a gente calculou a nossa média aqui, mais esse RPDF aqui, que eu já vou explicar o que que é, vezes essa letra L aqui. E aí o que cada coisa disso aqui significa? A média de retorno você já sabe o que é, a média dos retornos, a gente acabou de calcular. O RPDF é uma matriz aleatória, então é a nossa aleatoriedade aqui na nossa fórmula. Uma matriz aleatória gerada por alguma função de densidade e probabilidade, no caso aqui a gente vai usar a função normal multivariada, para o caso do mercado financeiro, tá? Isso é uma função muito utilizada. E o L é uma matriz triangular inferior, proveniente da decomposição de Shortley, não sei como é que se pronuncia isso aqui, usando como base a matriz de covariância dos dados originais. E aí você deve estar se perguntando, por que cacete você está utilizando isso aqui? E aí se você for olhar os tutoriais de internet, de simulação de Monte Carlo na internet, ou não usa essa matriz aqui, ou quando usa não explica de onde que vem. E aí eu vou explicar para você por que você vai utilizar isso aqui, e é uma coisa extremamente simples. Esse RPDF aqui é a nossa matriz aleatória, então a gente vai gerar lá, a gente quer, por exemplo, gerar um vetor de 3 anos, né? E a gente quer gerar lá um vetor de 3 anos. Até botei um tópico aqui de por que fazer isso, né? Por que a gente tem que usar essas paradas aqui, decomposição e tudo mais. A gente vai gerar a gente vai gerar um retorno aleatório nos próximos 3 anos baseado no retorno passado. Então a gente tem o retorno passado da ação, a gente tem a média do retorno e tudo mais. A gente vai gerar ali um pedaço do retorno sendo aleatório, então a gente vai partir da média, ó, pra gente gerar o retorno sintético. A gente vai partir da média e vai gerar aqui um fator aleatório pra gente ir somando nessa tendência. Só que tem um problema, quando a gente gera esse vetor aleatório dentro do Python, vou até avançar um pouquinho aqui na explicação pra você dar uma olhada. Quando a gente olha aqui, a gente gera o retorno aleatório dentro do Python, a gente gera baseado numa distribuição normal, e aí esse vetor aqui que a gente tá projetando pra cada ação, então a gente tem 5 ações na nossa carteira, né? A gente tem as ações da VEG, Pão de Açúcar, Lojas Renner, Petrobras, Vale. Cada ação dessa, ela vai ter um vetor individual de retorno daqui a 3 anos. Só que tem um problema, se você já conhece o mercado financeiro, você sabe que esses retornos aqui, eles são correlacionados. Então a VEG, ela tem a correlação com Lojas Renner, a Petrobras tem uma correlação com Vale, esses retornos, eles não são independentes. A Vale não sobe independente da Petrobras ou vice-versa. Eles têm uma correlação. Só que quando a gente gera esse vetor aleatório dentro do Python, esse vetor aleatório não tem correlação nenhuma. A gente gerou um vetor aleatório baseado nos dados passados. E aí, como a gente adiciona essa correlação entre os retornos para a gente gerar a nossa matriz ali correlacionado no final, sintética, né? Nossos retornos sintéticos, só que correlacionados. A gente vai adicionar a partir da matriz de covariância que a gente acabou de calcular aqui dentro do Python. E aí vai ser quando a gente vai utilizar esse Lzinho aqui da fórmula. Então a gente vai adicionar essa correlação entre os retornos utilizando essa matriz de covariância que a gente acabou de calcular aqui no Python. Então beleza, você já entendeu por que fazer isso. Eu odeio passar batido nisso aqui. Ah, você vai usar essa fórmula aqui. Por quê? Eu não sei. Enfim, eu acabei de explicar o porquê que você vai utilizar essa fórmula aqui, não só sair fazendo um monte de retorno aleatório, tá? Você tem que adicionar a correlação entre os seus dados. E aí quando a gente vai para as premissas de Monte Carlo, a gente vai fazer aqui 10.000 simulações, vai projetar um período de 3 anos, supondo que o ano tem 252 dias úteis, e vamos começar com um capital inicial aqui de R$1.000 para a gente simular aí nos próximos 3 anos o que vai acontecer com esses R$1.000. A gente vai perder dinheiro, a gente vai ganhar dinheiro, quanto a gente vai ganhar, qual é o máximo que a gente pode perder com uma confiança de 95% e tudo mais. Então beleza, para deixar até um pouco mais organizado, eu botei para a gente gerar o retorno médio aqui embaixo também, tá? Então a gente pode até tirar esse retorno médio aqui de cima, vou até apagar ele, para a gente deixar o retorno final bonitinho. Tá? Então a gente pode, vou até rodar isso aqui de novo, e aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui o retorno, vai calcular a média, então a gente vai calcular a média e transformar isso aqui no array do NumPy, só que tem um problema, lembra que a gente, na nossa fórmula aqui, a gente tá pegando a média e somando com a nossa matriz aqui de aleatoriedade, só que essa matriz, ela tem 5 colunas, que são os ativos que a gente está projetando, e ela tem 750 linhas ali, basicamente, que são os anos, os dias projetados aqui. Então a gente tá multiplicando uma coisa que só tem uma linha vezes uma matriz. Então a gente está somando uma coisa que só tem uma linha mais uma matriz. E isso aqui não é certo de fazer. A gente tem que transformar esses retornos médios na matriz aqui, numa matriz de retorno médio. Então antes vamos rodar nossas premissas aqui e depois a gente vai ter o retorno médio aqui. Se a gente rodar, a gente vai ter um vetor de 5 elementos bonitinho. Só que quando a gente transforma isso numa matriz, a gente vai pegar a matriz aqui e printar essa matriz, a gente vai ver que a gente vai ter uma matriz aqui com os dados iguais mesmo, é pra ter igual, tá? Não tem problema, obviamente tem que ser igual. E aí cada linha ela vai ter o retorno médio ali bonitinho pra gente gerar exatamente todos os dias que a gente precisa, né? Isso aqui são todos os dias, o dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6. E aí cada dia desse ele parte da média, mais o vetor aleatório que a gente vai adicionar daqui a pouco. Agora a gente vai gerar o L, e aí pra gente fazer daquela decomposição lá, não tem mistério nenhum dentro do Python, a gente vai utilizar essa funçãozinha que a gente puxou lá do NumPy e vai
passar a nossa decomposição que a gente quer aqui, e depois a gente vai botar a nossa matriz de covariância como argumento da nossa função. Se a gente rodar isso aqui, a gente vai ter a matriz que a gente precisa de decomposição, a gente não precisa entender para que serve isso aqui, você não precisa entender exatamente por que ela tem essa forma e tal, eu só preciso entender por que você está utilizando ela e saber utilizar a ferramenta, isso é o mais importante, tá? E gerando as simulações, agora a gente vai pegar os retornos da carteira e a gente vai pegar o montante final para a gente gerar nossas duas estatísticas aqui. Quais são os caminhos que a carteira de ações, aquela carteira com 5 ações, tomou e qual é a nossa amostra de montante final. Então a gente vai ter aqui o nosso número de simulações, a gente vai ter 10.000 montantes finais no final dessas simulações, e aí com esse montante final a gente consegue ali prever quantas mais ou menos a gente vai ganhar e tudo mais. Então vamos criar nosso loop aqui. Primeiro a gente vai gerar nosso RPDF, lembra que eu falei da gente gerar nossa matriz aleatória? Então a gente vai utilizar o módulo numpy, np.random.normal, então vamos supor aqui que a nossa distribuição é normal, e a gente vai gerar uma matriz com essas dimensões aqui, dias projetados e número de ações, lembra? 5 ações, e aqui os nossos dias que a gente quer projetar. Então a gente vai criar nossa matriz, e aí depois a gente vai utilizar a nossa fórmula aqui de retornos sintéticos, que eu falei lá em cima, da gente pegar a matriz de retorno médio e somar com a multiplicação de matriz, a gente vai usar a multiplicação de matriz utilizando mais uma vez o NumPy, multiplicar a nossa matriz aleatória pela nossa matriz decomposta aqui e tudo mais. Beleza? Então a única coisa randômica aqui na nossa fórmula é essa RPDF que a gente acabou de gerar aqui, e a gente vai gerar 10.000 simulações dela. Depois a gente vai pegar aqui o nosso retorno acumulado por carteira, eu vou até pegar aqui, ó, botar aqui para baixo, para vocês verem completo, e a gente vai pegar o nosso retorno acumulado para gerar o nosso retorno ali ao longo do tempo, e o montante final também, como nosso último montante aqui em retorno carteira. Isso aqui vai ser um vetor ali de retornos, e aqui vai ser o último montante ali desse vetor. Então se a gente printar aqui e gerar esse moço, só vamos ter cuidado com esse negócio aqui que eu botei para vocês verem, mas acabou que ele ficou quebrado aqui e não rodou. Então vamos rodar assim, e aí você vai gerar as simulações, e a gente vai ter aqui os retornos das carteiras, né? A gente printou aqui na tela para você ver que cada linha dessa aqui representa o retorno acumulado de um dia. Então a gente vai ter o nosso montante final aqui por cada simulação. Então na primeira simulação deu esse montante aqui, na segunda simulação deu esse montante aqui, na terceira deu esse aqui e tudo mais, assim consequentemente. Como é que a gente pode visualizar melhor esses resultados? Plotando gráficos, obviamente. Então a primeira coisa que a gente vai plotar são as nossas simulações aqui. Então vamos esperar plotar um pouquinho, são 10.000 simulações, vai demorar um pouquinho pra gente aparecer o gráfico aqui na tela. Só que com esse gráfico aqui a gente consegue visualizar todas as simulações que a gente fez. Então começando aqui no capital inicial lá de R$1.000 que a gente definiu, a gente tem 10.000 cenários pra frente, indo até ali mais ou menos uns 300, R$400, né? E ali nos melhores cenários batendo quase R$6.000 de retorno baseado no cenário inicial. Então esse gráfico aqui é até um pouco confuso, né? Só que é bem legal você ver essas 10.000 simulações aleatórias do mercado de ações se mexendo nos próximos 700 dias, que é o que a gente projetou aqui, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer é criar as estatísticas da nossa carteira. Então, qual é o montante ali do 99%? A gente consegue criar aqui o intervalo de confiança para você que sabe um pouco mais de estatística. E aí a gente consegue criar um montante de 99%, um montante de 95%. Então vamos fazer aqui as nossas estatísticas. E aí com print a gente consegue até visualizar melhor o que eu tô falando. Vamos printar aqui e chegar à nossa conclusão, que é o seguinte: ao investir R$1.000 na carteira VEG3, PECAR3, Lojas Renner, Petrobras, Vale 3, podemos esperar esses resultados para os próximos 3 anos utilizando o método de Monte Carlo com 10.000 simulações. Com 50% de probabilidade, o montante será maior do que R$1.300, então ali a mediana dos nossos montantes é 1.313, tá? Com 95% de probabilidade, o montante será maior do que 659, então a gente consegue ali visualizar qual é o corte ali. Então nos próximos 3 anos a gente tem que estar preparado para aguentar essa queda aqui, né? Porque isso aqui está dentro do cenário de 95% de probabilidade. Então isso aqui não seria um cenário outlier, um cenário atípico que nunca aconteceu, não. Isso está dentro do nosso intervalo de probabilidade mais possível de acontecer. Com 99% de probabilidade, o montante será maior do que 503. Então, nos próximos 3 anos, se você investir nessa carteira aqui, você só vai estar com menos de R$500 se acontecer um apocalipse na bolsa, acontecer alguma coisa, um evento com 1% de probabilidade, e aí você vai ter com menos do que R$500. Mas, no geral, você não vai ter menos do que esse dinheiro aqui, só que é uma queda de 50%, né? E em 74% dos cenários, foi possível obter lucro nos próximos 3 anos. Então, essa carteira aqui, nas 10.000 simulações que a gente fez, em 75% das vezes, ela obteve lucro, e a utilidade é muito simples, né? A partir dessas métricas aqui, é possível calcular coisa como VAR da carteira, nível faz em fundação e tudo mais, para diferentes intervalos de confiança, e você consegue medir ali se o risco que você está correndo é compatível com o que você aguenta perder. Então nessa carteira, uma queda de 34% está dentro dos 95% dos cenários possíveis nos próximos 3 anos. Tava aqui um outro valor que estava 40 e pouco, mas é porque toda vez que você roda a simulação, você vai gerar valores diferentes, afinal são 10.000 simulações, e aí para você diminuir esse gap ali de diferença, quando você roda diferentes simulações, quando você rodar essa simulação na sua casa, provavelmente vai dar diferente também, é você aumentar o número de simulações. Então se você simular 1 milhão de vezes,
você vai chegar em resultados muito parecidos toda vez que você simular a mesma coisa, tá? Então não tem problema, dá resultado um pouco diferente. E aí uma queda de 34% está dentro do 95% dos cenários mais possíveis de acontecer nos próximos 3 anos. Por fim, a gente consegue aqui criar o nosso gráficozinho de distribuição dos nossos montantes. Então a gente consegue ver a distribuição dos montantes no final das 10.000 simulações e ver aqui que à direita, ó, ali a gente tem uma cauda longa aqui para a direita, né? A gente tem uma distribuição aqui bem parecendo ser normal e depois ele vira uma cauda longa aqui nos montantes positivos. Isso aqui é só uma parte do que o Python consegue fazer, mas aqui na descrição tem um mini curso gratuito de Python aplicado a finanças. Se você tem interesse em aprender mais Python aplicado a finanças, clica aqui embaixo que é um projeto de Python para saber se a cotação dos bancos acompanhou o lucro deles no longo prazo. Então é um projeto de Python gratuito, clica aqui na descrição, mini curso gratuito de Python para você aprender aplicado a finanças. Se você curtiu o vídeo, também não esquece de dar o like, se inscrever no canal, que isso ajuda bastante a gente aqui no YouTube e espero que você tenha aprendido. Tamo junto!